Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Aqui quem fala é o pastor Wagner mais uma vez. Convido você, por favor, a você, com a sua Bíblia na mão, localizar em Lucas capítulo de número 7. E diz a Bíblia, verso 36: Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-los com unguento. Amém. Desejo nesta ocasião, na oportunidade que o Senhor me concede, de levar até o teu coração mais uma palavra. O texto que nós lemos fala de uma ocasião em que Jesus havia sido convidado para uma festa, para uma ceia. E esta ceia, um jantar, ela acontece na casa de uma das pessoas importantes na cidade, conhecida na região, um fariseu. Sabemos que no Novo Testamento, os fariseus eram conhecidos como intérpretes da lei, eram conhecidos como doutores da lei, pessoas habilitadas a auxiliar aos demais da sociedade a entender o que a lei ensinava a respeito de situações variadas, a respeito da religião. E a religião que era algo que estava sempre ligado, arraigado ao convívio diário das pessoas. A religião fazia parte de tudo isso. E os fariseus eram uma das pessoas que eram sempre procuradas para ajudarem, auxiliarem a todos que precisavam de alguma ajuda. Jesus agora havia sido convidado a estar na casa desse moço. Diz a Bíblia que a mulher fica sabendo que Jesus estava na casa desse fariseu e ela tomou a iniciativa de ir até essa casa, mesmo sem ter sido convidada. E a Bíblia diz que ela entra pela porta e ela vai até os pés de Jesus, exatamente onde Jesus estava, aos pés de Jesus. Ela se joga diante do mestre e ela chorava a tal ponto que molhava os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela tinha tanto amor pela pessoa de Jesus que ela beijava-lhe os pés. E a Bíblia também diz que ela veio trazendo consigo um unguento, um perfume especial, e derramou sobre o mestre. Vamos entender que a Bíblia está nos oferecendo a oportunidade de refletir a respeito do que alguém, mesmo que tenham características como esta mulher, de acordo com o texto de Lucas, esta mulher era conhecida como a mulher pecadora. Imaginem que não foi usado nenhum nome específico para identificar esta mulher, mas ela foi identificada por uma característica de vida que ela tinha. Logo entendemos que a própria sociedade não a via com bons olhos, não tinha uma vontade de ter um relacionamento contínuo com esta mulher, apenas dando o nome para ela de mulher pecadora. Mas a Bíblia diz que esta mulher veio até esta casa e ela procurou a pessoa de Jesus. Eu entendo que em muitas ocasiões em nossas vidas, nós temos a oportunidade de enfrentar das mais diversas situações do dia a dia, algumas difíceis de serem resolvidas, outras quem sabe nem tanto. Mas nós somos convidados pelo texto a refletir que a Bíblia está nos trazendo o exemplo desta mulher pecadora e nos ensinando que a atitude desta mulher é uma atitude digna de ser levada a sério e de ser copiada. Vejamos que a Bíblia diz que esta mulher veio aos pés de Jesus. Ela poderia muito bem, pelo costume da cultura da sua época, tendo alguma necessidade, ir procurar alguém, e este alguém, pelo costume
cultural poderia socorrer esta mulher. Normalmente as pessoas tinham o bom costume de ajudar, de socorrer quem estivesse em alguma necessidade, e a mulher sabia disso. Mas o interessante é que a mulher, ela não foi procurar o dono da casa, o anfitrião daquele jantar. A mulher, quando entra na casa, sabendo ela que aquela casa tinha um dono, sabendo ela que aquela casa tinha um senhor, sabendo ela que aquela casa tinha um senhor e que este senhor era doutor da lei, era um fariseu, alguém que poderia acusá-la devido a algumas características pessoais da vida desta mulher. Mas a Bíblia diz que esta mulher, entrando na casa, sabendo de tudo isso, sabendo que a casa tinha um dono, sabendo que tinha um anfitrião que estava oferecendo aquele jantar, mas ela veio e não se lançou aos pés do fariseu, mesmo sabendo que a casa tinha um dono. Ela não se lançou aos pés do fariseu, mesmo sabendo ela que aquele era o anfitrião que estava providenciando aquele jantar. Mas ela veio especificamente e lançou-se aos pés de Jesus. E a Bíblia está nos ensinando que, na oportunidade que nós temos, Jesus sempre está lá, perto, disposto a nos receber, e nunca rejeita ninguém. Pela sociedade, alguns iriam dizer: eu não quero me aproximar desta mulher, e o próprio texto, na sequência, vai dizer o pensamento que o fariseu estava tendo quando pensava consigo, se este homem, ele estava dizendo de Jesus, mesmo em pensamento, mas ele dizia: se este homem fosse realmente um profeta, saberia quem e qual é esta mulher, pois é uma pecadora. Mas a Bíblia está nos ensinando que mesmo diante dessas características que poderiam, pela visão da maioria, reprovar o convívio, e quem sabe até aproximar e tocar nesta mulher, e no contrário, ela veio, aproximou-se e tocou, mas não tocou no líder, no chefe, no dono, no anfitrião daquela ocasião. Ela veio e se lançou aos pés de Jesus. Quem sabe você que está me ouvindo agora, ouvindo esta mensagem, e eu tenho desejo no meu coração de que esta palavra, ela entre no teu coração e complete toda uma obra que o Senhor tem a fazer contigo, que esta palavra entre onde você estiver, no teu lar, quem sabe no teu quarto, e essa palavra vasculhando o teu interior, fazendo uma transformação de dentro para fora, movendo, mexendo com os teus sentimentos. Eu quero lhe falar, quando a mulher veio e se lançou aos pés de Jesus, ela se lançou aos pés daquele que, mesmo não sendo o dono da casa, mesmo não sendo o que tinha providenciado a festa, o banquete, o jantar, mesmo não sendo um anfitrião, mas Jesus ali presente era a pessoa mais importante do que o dono da casa, mais importante do que aquele que tinha providenciado o jantar, o anfitrião naquela ocasião. Jesus era mais importante. Eu convido você, independente das situações que você está vivendo, independente dos pensamentos que permeiam a tua mente, que estão machucando, mexendo, tentando te desequilibrar, mas eu convido você a se lembrar que onde você estiver, sempre terá ao teu alcance uma pessoa especial, uma pessoa que está acima de tudo e de todos. O nome dele é Jesus. Ele está sempre ao teu alcance. Eu convido você a pensar, a refletir comigo que se realmente ele está ao nosso alcance, como eu creio que está, eu convido você também a acreditar, ele está. Quem sabe é uma ocasião, é um momento para você, mesmo que desesperado, quem sabe alguns estão, outros de repente não, mas aproxime-se daquele que pode te socorrer, daquele que pode solucionar os teus problemas.
aproxime-se e se lance aos pés de Jesus. Diante de Jesus, conforme nós lemos em todo o Novo Testamento, Jesus nunca lançou ninguém fora. Jesus nunca rejeitou ninguém, mesmo que alguém que estava mendigando, cego, rejeitado por todos da sociedade, mas Jesus recebeu esse. Mesmo que para a sociedade rejeitar alguém uma mulher, por exemplo, com fluxo sanguíneo, durante um período de 12 anos, e as mulheres nesse período de tempo não poderiam se misturar, tocar até em utensílios domésticos, mas Jesus não rejeita ninguém. Ele não rejeitou uma mulher de acordo com o Novo Testamento que sangrava 12 anos, Ele nunca rejeita ninguém. Eu te convido, quem sabe é uma ocasião, é um momento que você precisa de forma decisiva lançar toda a sua vida, quem você é. Às vezes as pessoas, não sabendo quem você é, as verdadeiras características de quem você é, não te conhecem por dentro. Podem alguns te conhecerem por fora, mas eu convido você, independente de tudo isso, lance-se aos pés de Jesus, porque aos pés de Jesus você terá alguém que vai lhe acolher, você terá alguém que vai te socorrer, você terá alguém que nunca vai dizer para você: eu não te quero. Você estará diante daquele que, mesmo conforme o texto que nós lemos, uma mulher pecadora, independente dos problemas, Ele vai estar sempre com as mãos estendidas para te socorrer. E a Bíblia diz que a mulher, chorando, beijando os pés de Jesus, pegando parte do seu cabelo e passando nos pés de Jesus, derramando unguento sobre ele, ela estava demonstrando publicamente o quanto ela amava, o quanto ela queria, o quanto ela desejava oferecer quem ela era, tudo que ela tinha, por dentro e por fora, e ela lançou tudo isso aos pés de Jesus. Que coisa linda! Eu imagino que o perfume daquele unguento, ele preenche toda aquela sala de jantar, e as pessoas que haviam sido convidadas, pasmadas, boquiabertas, sem dizer uma palavra, apenas observando e esperando qual seria a reação de Jesus. E quem sabe para muitas pessoas que estão ouvindo, teria uma atitude diferente, mas o nosso Jesus, Ele recebeu aquela mulher com todo carinho, com toda a expressão de amor, e a Bíblia diz, e ainda ensinando ao anfitrião, que aquele anfitrião não havia dado água para que Jesus lavasse os seus pés, aquele anfitrião não havia dado unguento para que Jesus fosse ungido na sua cabeça, aquele anfitrião não havia recebido Jesus com um ósculo no seu rosto, mas a mulher, ela veio e derramou um unguento, onde poderia o anfitrião dar o óleo, a mulher deu um unguento precioso, um perfume precioso. Onde o anfitrião não recebeu Jesus com um ósculo no seu rosto, a mulher curvada, tendo se lançado no chão, ela beijava os pés de Jesus. Onde o anfitrião não deu água para Jesus lavar os pés, a mulher molhava, banhava os pés de Jesus com as suas lágrimas e passava o seu cabelo para enxugar. Que exemplo! Exemplo de alguém que quer, exemplo de alguém que deseja, exemplo de alguém que faz, alguém que quer Jesus, alguém que deseja entregar a sua vida para Jesus, alguém que faz a diferença em meio a tantas rejeições. Mas a mulher veio e se lançou, e Jesus não lançou ela fora, Jesus não virou as costas para ela, Jesus a recebeu,
E eu quero terminar esta palavra convidando você a ter essa mesma atitude. Faça isso. Quem sabe algumas pessoas já tanto tempo na igreja servindo a Cristo, outras não. Mas você pode ter a oportunidade de ter uma experiência única com o Mestre. Lance-se, se jogue aos pés de Cristo, porque diante de Jesus, diante dos pés de Jesus, Ele pode trazer solução para todos os teus problemas. E eu destaco o problema desta mulher pecadora. Uma mulher que é conhecida como este título, a mulher pecadora. E a Bíblia diz que quando Jesus recebe esta mulher, Ele simplesmente fala: perdoados estão os teus pecados. Imagina que Jesus estava abrindo a boca e dizendo: mulher, a tua fé te salvou. Imagina Jesus abrindo a boca, olhando para ela e trazendo a ela algumas palavras de consolo, de carinho, de amor, de afeto, exemplo para todos nós, que muitas vezes apenas temos palavras para julgar o nosso irmão, julgar o próximo. Muitas vezes as pessoas são profissionais em julgamentos, mas se esquecem que o principal é ser alguém que tem um coração bondoso, amoroso e perdoador. Jesus então libera sobre aquela mulher que a fé dela havia a salvado. Pensem comigo, que palavras profundas. A tua fé te salvou. Essa palavra que Jesus deu a ela, que a fé, demonstração de fé daquela mulher, havia providenciado a salvação por intermédio dele. Jesus estava dizendo: eu estou oferecendo a você, mulher, uma nova oportunidade, uma nova identidade, mudança das características que o mundo vê e lhe reprova. Mas Jesus tem para todos nós mudança, transformação, conversão. Jesus tem para nós uma mudança de algo que poderia ser melhorado, e Ele pode melhorar. Mudança em algo que precisa ser transformado por completo, e Ele tem o poder de transformar a sua vida, transformar os seus pensamentos, transformar as suas emoções, transformar você. Onde você estiver, que essa palavra entre ao teu coração, que essa palavra seja um porto seguro, que a palavra de Deus, a Bíblia, seja uma âncora que sustenta a embarcação da tua vida. E onde você estiver agora, eu te abençoo no nome do Pai, do Filho e do querido Espírito Santo. A mulher saiu daquela ocasião, daquele jantar, transformada, mudada, abençoada. Você pode da mesma forma receber essa transformação, essa mudança, porque Jesus faz por todos nós. Te abençoo no nome de Jesus. Aqui termina o pastor Wagner, teu servo, e até a próxima. Paz do Senhor Jesus.